Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tranquilo? E vamos então para mais uma aula, uma videoaula sobre a psicopedagogia clínica institucional, tomando aí como referência agora a nossa avaliação diagnóstica. Então, sobre a avaliação diagnóstica, nós já vimos um pouquinho sobre o que acontece, como ela é, e alguns cuidados que nós devemos tomar durante esse processo. E agora, nesse momento, nós vamos ver sobre os instrumentos que são utilizados ali na avaliação inicial. Então, vamos tomar ali, primeiramente, o contato inicial que nós realizamos com a família, e depois nós vamos ver três instrumentos, que é a EOCA, a entrevista operativa centrada na aprendizagem, a anamnese e a sessão lúdica, ou a hora do jogo, né, como a Sarah Paim nomina essa técnica. Então, primeira coisa, né, como que o aluno chega lá para a gente, né, como que o sujeito, o aprendente, ele vai chegar lá para a gente? Ele vai ter uma queixa. Provavelmente a escola vai encaminhar, né, vai chamar os pais, vai conversar com os pais e vai encaminhar para nós, terapeutas, psicopedagogos, para fazermos essa avaliação diagnóstica. Então é neste momento que nós temos um contato inicial com essa família. Esse contato pode ser por telefone, esse contato pode ser presencial, esse contato ele pode ser através de um encaminhamento, né, um encaminhamento, por meio de um encaminhamento. É, e é nesse momento que nós fazemos ali, então, o primeiro diálogo com a família. Além desse diálogo, para nós entendermos um pouquinho sobre a queixa que a família traz, é neste momento também que nós podemos fazer uma pequena entrevista inicial, né, com a família, sobre as demandas, então, do aprendente, e também o contrato de trabalho, né, o contrato psicopedagógico, no qual você vai colocar ali, então, quais são os dias de atendimento, horários, valores, todos aquilo que vai ser combinado com a família sobre, então, o acompanhamento de avaliação ou de intervenção psicopedagógica. Então, o primeiro contato que nós fazemos, a Maria Lúcia Vaz, ela vai dizer assim, que no momento em que a família faz o primeiro contato telefônico com o terapeuta, já está acontecendo um movimento interno nela. Interno nela quem? Interno na família, porque ali a família ela já está entendendo todo o processo de demanda, de dificuldade que aquele sujeito pode ter. Então, quando ela faz esse contato com o psicopedagogo, ou com o psicopedagogo, ela já traz ali também algumas angústias, ela já começa a fazer uma mobilização subjetiva nela. Então, o que pode ser o início de uma mudança. E uma mudança por quê? É uma mudança muito grande de paradigma da forma como a família compreende essa dificuldade da criança. Porque muitas vezes alguns sintomas, algumas características, elas vão ser vistas como se fosse uma criança preguiçosa, uma criança que não quer fazer nada, como se fosse, é igual o pai, igual o vô, igual o tio, né, quando era pequeno. Então a gente vai fazendo sempre uma referência a outros sujeitos ali da família e negando aquele sintoma, negando aquela características que pode, né, realmente ser um sintoma de um transtorno, de um distúrbio, ou de uma deficiência, de alguma demanda mais específica ali em relação à criança. Então, por isso que quando ela faz esse primeiro contato com o psicopedagogo, seja ali por telefone ou seja lá presencial, já é um primeiro movimento de mudança nela, não só na pessoa que está falando, mas na família como um todo. Então, a maneira como o profissional acolhe o primeiro contato com a família ou o próprio paciente é muito importante para a continuidade desse processo. Pode ser um momento impessoal, né, via secretária do consultório da instituição, para simples marcação de um horário, ou pode ser um primeiro momento já com grande carga emocional, persecutória ou de expectativa. E o que a Maria Lúcia Vaz ela quer dizer com isso? Quando ela traz essa característica aí pessoal, fazendo que pode ser feita ali né, daí não é nem entrevista, mas o contato com a secretária, que vai marcar, vai agendar, vai explicar como funciona ali inicialmente as questões burocráticas administrativas do atendimento. Porém, muitas vezes, e atualmente, né, o próprio psicopedagogo é aquele que faz a marcação, que faz esse contato com a família. Hoje as ferramentas de WhatsApp, né, então ajudam e auxiliam muito nisso. É, e, e com isso, a gente já pode trazer ali o primeiro acolhimento para a família, tentando entendê-la, porque ela traz uma angústia, ela traz uma dor, ela traz um problema a ser resolvido. E nós, enquanto terapeutas, enquanto psicopedagogos, temos que acolher e deixar a família confortável em relação a isso, tirando dela ali muitas vezes algumas ansiedades que elas trazem, alguns medos, preocupações, porque, né, principalmente quando a gente fala dentro do quadro de deficiência, a nossa sociedade, muitas vezes a escola traz
muitas informações errôneas, muitas informações ali desatualizadas, e isso faz com que a família fique muito preocupada, não compreenda muito aquela situação. Então, este é o momento em que nós, psicopedagogos, podemos fazer, então, o primeiro acolhimento e devemos tirar o que é possível da ansiedade da família naquele primeiro contato. Então, é necessária uma conversa de aproximação, não, porém, uma triagem como acontece com funcionários de clínicas encarregados desse primeiro contato. Nesse momento, é fundamental saber sobre o paciente e que informações que nós vamos ter ali da família sobre esse paciente, né? Então, nome, idade, escolaridade, escola que frequenta, quem solicitou a avaliação, e por que fez, né, a queixa, quem indicou o profissional, se esteve ou se está em atendimento com outros profissionais e de que especialidade eles são, se vive com os dois pais ou só com um deles, se o paciente está concordando em fazer a avaliação. De algum modo, tal contato caracteriza o início de uma primeira entrevista. Então, nesse primeiro contato, nós vamos pegar informações, né, em tempo, né, informações, o que o Jorge Visca vai dizer, que são ahistóricas. O que são informações ahistóricas? Informações do momento atual sobre a criança, né? Sobre o adolescente, sobre o jovem, sobre o nosso sujeito ele que vai iniciar uma avaliação. Nesse momento, não é a hora de pegarmos informações de uma anamnese, né? As informações históricas, né? Da história desse sujeito. Nós só vamos tomar como referência os acontecimentos presentes, aquilo que levou naquele momento o sujeito ali para aquela avaliação psicopedagógica. Então, nesse momento também é que nós fazemos o contrato com a família, né? Então, que contrato que é esse? É aquele contrato burocrático administrativo no qual a gente vai pontuar algumas informações ali em relação a como vai funcionar os atendimentos. Então, a Simaia Sampaio, ela diz assim, que a entrevista contratual é um contrato realizado com os pais ou responsáveis do sujeito que será avaliado. O objetivo dessa entrevista é colher os dados pessoais e ouvir a queixa que eles trazem sobre o problema que a criança vem apresentando, bem como fazer um enquadramento sobre horários, quantidade de sessões, frequência, honorários, ou seja, todas as informações referentes aos atendimentos. Então, que hora, que dia que vai acontecer, quantas sessões serão realizadas ali para avaliação, no qual sempre a gente enquadra ali mais ou menos entre 8 e 10 sessões, sempre jogando para mais, né, porque caso necessite de alguma avaliação específica, mais suplementar, então nós temos um tempinho ali no qual a gente já preveu ali que o que poderia ter ocorrido, tá? Nunca peça a menos e depois aumente as sessões, porque ao aumentar as sessões, quer dizer, aumentar valores, e isso pode também trazer um distanciamento já, mais uma angústia para a família, tá? Então, seguindo a linha epistemologia convergente, colhemos apenas os dados ahistóricos. Então, ou seja, o que está acontecendo neste momento sem entrar no histórico da criança, ou seja, sem realizar uma anamnese, já que isso será feito ao final do diagnóstico, em uma sessão chamada anamnese. Então, nós temos uma sessão específica para isso. Depois do momento da anamnese, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, né? Alguns autores vão trazer a anamnese logo no início, outros no meio ali da avaliação diagnóstica. O Jorge Visca, ele prevê que a gente faça lá ao final da sessão, né? Eu sempre indico que a gente faça lá no meio da sessão, mais ou menos. É o que tem funcionado aí dentro da minha prática e o que eu acho bastante interessante. Seguindo, a nossa entrevista inicial, então. Essa entrevista inicial, ela pode e deve ser feita, então, com os pais, os responsáveis da criança, tá? Ela pode e deve ser feita com a própria criança, então, nesse caso, essa entrevista ela tem um nome específico, ela é um instrumento de avaliação, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem, e essa entrevista, se você faz um atendimento na escola, por exemplo, se você está atendendo dentro de uma instituição, você vai fazer com o professor, com o coordenador, você pode fazer com o diretor, com a pessoa que vai poder trazer informações atuais, né, relevantes sobre aquela criança. Geralmente o professor, tá? Então, se você estiver atendendo aí na questão institucional e escolar. Então, seguindo para a nossa avaliação, então, EOCA, entrevista centrada na aprendizagem, ela é um instrumento que foi cunhado pelo Jorge Visca. Então, o pai da psicopedagogia no Brasil é o Jorge Visca. Ele, dentro da sua prática, ele elaborou
uma forma de comunicação com a criança, que não ficasse um inventário de perguntas, né, perguntas e respostas, mas que permitisse não só trazer, então, um conhecimento sobre essa criança, sobre a dinâmica de atuação do processo de aprendizagem dessa criança, mas também trouxesse um momento de análise, né, para o psicopedagogo sobre como a criança ela vai apresentar ali as suas angústias, as suas demandas, as suas subjetividades e objetividades do processo de aprendizagem. E de uma forma que é lúdica, de uma forma que é mais prazerosa, longe das questões daqueles testes, de iniciar logo com testes pedagógicos, né, o que pode afastar ali a criança, o sujeito, do processo de avaliação. Então, a EOCA é a primeira, né, é uma entrevista realizada, então, no primeiro encontro com o aprendente. Então, logo depois que você faz aquela conversa com os responsáveis, pais, responsáveis ou com a escola, para entender a demanda, entender a queixa, o primeiro contato que nós fazemos, a primeira sessão, é com o nosso sujeito, a partir da EOCA. E ela é uma busca intencional e experimental. O que o Jorge Visca quer dizer com essa questão intencional e experimental? Intencional porque nós sabemos o que nós queremos fazer. Nós sabemos o que nós buscamos encontrar, quais são os objetivos da EOCA. Porém, ela é experimental porque a gente não sabe o que vai encontrar. A gente sabe o que a gente quer, mas quais são os objetivos dela, mas a gente não sabe o que vai encontrar dentro da EOCA. Tá? Então, nós não temos ali um resultado esperado. O resultado que a EOCA oferecer é o que nós vamos trabalhar no processo de análise diagnóstica, então, para identificar ali, trazer o nosso primeiro sistema de hipóteses sobre o que a criança pode estar passando naquele momento de aprendizagem ou de não aprendizagem. Então, suas observações direcionam a linha de investigação e testes a serem aplicados posteriormente. O que o Visca quer dizer com isso? A partir daquilo que nós observarmos e analisarmos ali no processo da EOCA, é o que vai direcionar quais testes nós vamos aplicar posteriormente nas próximas sessões. A EOCA é a que vai trazer para nós ali, então, os nossos próximos passos. E isso de uma forma muito potente, porque nós não vamos ter ali, naquele momento, a contaminação da anamnese. Se nós fizermos a anamnese anteriormente, a EOCA, nós já vamos ter várias informações sobre a criança, sobre como o pai, a mãe, o professor, o coordenador, todo mundo vê essa criança. Então, o nosso olhar ele já vai estar atravessado por esses diversos olhares. Tendo só a queixa inicial, quando nós vamos na EOCA, nós vamos tomar ali o nosso próprio olhar sobre a criança, sobre os comportamentos, sobre as manifestações latentes, objetivas e subjetivas desse sujeito. Então, por isso que é muito importante a anamnese somente num período posterior aí, nas sessões posteriores. Então, a EOCA, ela configura ali o nosso primeiro sistema de hipóteses sobre as demandas que a criança apresenta. Então, o Visca vai dizer para nós lá que com a EOCA detectam-se os sintomas e levantam-se hipóteses sobre as causas atuais, ou seja, ahistóricas ou patogênicas das quais emergem esses sintomas. Ambos sintomas e hipóteses configuram o que denomina o primeiro sistema de hipóteses. O que o Visca quer dizer com isso? Então, a partir daquilo que nós observamos naquele momento, naquela condição, naquela sessão com o sujeito, é o que vai direcionar para nós ali, enquanto especialistas, enquanto terapeutas, né, analisando aqueles resultados, o nosso primeiro sistema de hipótese, pensando no que o sujeito apresenta, que pode ser uma questão mesmo dificuldade comportamental, né, mais objetiva mesmo do processo de aprendizagem, quanto uma questão patogênica, ou seja, que pode estar direcionada a uma patologia, que pode estar direcionada ali a um distúrbio, a um transtorno, ou a uma deficiência, ou uma outra condição física que possa estar, então, atrapalhando aquele processo de aprendizagem. E é na EOCA que nós vamos, então, traçar o nosso primeiro perfil, nosso primeiro olhar sobre esse sujeito. E quais são os objetivos que a EOCA apresenta para nós? A Leila Chamar, ela vai dizer que nós temos 3 objetivos, né, específicos ali. O primeiro, detectar sintomas e formular hipóteses sobre as prováveis causas das dificuldades de aprendizagem sem julgamento prévio ou contaminação do agente corretor, que seria aí a anamnese. 2, né?
levantar os possíveis obstáculos que emergem na relação do sujeito com o conhecimento, ou seja, o que está impedindo esse sujeito de aprender, a partir do Jorge Vivier, como nós acabamos de falar, pode ser por uma condição histórica que ele está passando naquele momento, ou pode ser por uma condição patogênica. E 3, né, ou C, obter dados a respeito do paciente nos aspectos afetivos, cognitivos, a fim de formular um sistema de hipóteses e delinear uma linha de investigação. Ou seja, entender como o sujeito manifesta ali a sua relação consigo mesmo, com o outro, com o processo de aprendizagem, para nos direcionar, então, quais instrumentos, quais testes, qual vai ser a linha investigativa que nós vamos definir a partir do que foi observado. Então, a Leila Chamar e a Sampaio também convergem ali para alguns objetivos que diz o quê? Investigar o modelo de aprendizagem, ou seja, como o meu sujeito aprende. E aí, tomando como referência, principalmente, um modelo direcionado pela Alicia Fernandes, a gente vai ter 4 condutas específicas, que é a hipoassimilativa, hiperassimilativa, hipoacomodativa ou hiperacomodativa, tá? Observar, então, os vínculos do sujeito com com os objetos e conteúdos da aprendizagem escolar. Então, qual que é a relação que o sujeito tem com os materiais, com os artefatos pedagógicos, com os artefatos que estão relacionados ali ao processo de aprendizagem. Observar quais são as suas defesas, o que ele quer dizer com essas defesas. O aluno ele apresenta ali características de rejeição, por exemplo, do processo de aprendizagem. Então, como ela se manifesta? Ele só rejeita, ele chora, ele foge, ele tem resistência em utilizar aquele material. Então, como que ela se manifesta no sujeito? Observar, então, condutas evitativas e como enfrenta esses desafios, que é isso que eu acabei de falar para vocês, e analisar o que a criança sabe e o que ela aprendeu a fazer. Toda criança, todo sujeito, todo adolescente, todo jovem, toda pessoa, né, toda pessoa humana, né, se é a redundância aí, ela sabe alguma coisa. A gente sabe alguma coisa e ignora outras. E muitas vezes no processo de avaliação psicopedagógica, nós queremos focar muito naquilo que a criança não sabe. Porém, para além daquilo que a criança não sabe, nós também temos que avaliar o que a criança sabe. Porque é aquilo que torna para ela como um motivador ali do processo de acompanhamento, né, terapêutico, e também de motivação para si. Né, valorizar aquilo que a criança, aquilo que o nosso aprendente já desenvolveu. Então, na EOCA é muito importante nós buscarmos, e é a partir disso que a gente inicia a EOCA, é a partir daquilo que a criança sabe fazer. Dentro da EOCA, nós vamos observar 3 condições específicas, né? 3 tópicos específicos. A temática, a dinâmica e o produto. São 3 coisas que nós vamos observar durante todo o processo da anamnese. O que é a temática? Anamnese não, desculpa, da EOCA. O que é a temática? A temática é tudo que o sujeito diz, tudo aquilo que ele fala. São os aspectos que estão manifestos, ou seja, que ele traz para fora, literalmente, e ele vai manifestar ali no momento, ou seja, ele vai falar, ele vai gritar, ele vai xingar, ele vai resmungar, ele vai reclamar aquilo que ele está falando, ou as questões latentes, né? Então, quando aquele sujeito ele quer falar alguma coisa e ele não fala, ou mesmo ele fala alguma coisa, mas ele traz uma mensagem implícita, subjetiva naquela fala, naquela comunicação. Então, quando você pergunta para ele, você gosta de usar aquele material? Aí ele fala para você, eu gosto, né? Mas é aquele gosto que assim, ele não gosta, mas ele quer te agradar muitas vezes, ou ele não quer mostrar que ele está desconfortável, então acaba falando que gosta. Esse olhar, né, psicopedagógico, clínico, ele é extremamente importante, porque é ele quem vai direcionar ali a essa identificação das demandas que o sujeito está trazendo. Nós vamos olhar também para a questão da dinâmica. O que é essa dinâmica do sujeito? É tudo aquilo que ele faz. Então, são os gestos, é o tom de voz utilizado, porque vai ter aquela criança que fala muito, que grita, que se mexe, e tem aquela criança que é mais comedida, que fala pouco, quase não fala, então ela sussurra. Então, nós vamos observar essas condições, né? E vamos descrever tudo. Então, a postura do corpo, como que está esse corpo? Ele está inclinado para frente, está inclinado para trás, com aquela recusa, né? Ele está todo torto ali, não só nas questões mesmo de projeção, mas também nas questões físicas, orgânicas, que ele pode ter alguma condição, por exemplo, na coluna, que impeça ele
de sentar corretamente. Então, ali, olha, o nosso primeiro olhar para as questões orgânicas também do processo de aprendizagem. Então, expressões faciais, como que ele se senta, como que pega no lápis, caneta, exploração dos materiais oferecidos, a autonomia, a independência que esse sujeito tem para desenvolver as atividades que foram oferecidas, ou seja, tudo aquilo que o sujeito demonstra naquele momento em que ele está executando as atividades. E por último é o produto. E o que é o produto? É tudo aquilo que foi feito, é tudo aquilo que o sujeito desenvolveu, fez, produziu. Então, todo o registro que ele realiza, seja ali, então, uma produção escrita, seja um desenho, seja uma pintura, uma colagem, uma modelagem que foi feita com massinha, com papel machê, foi feita com argila, tudo aquilo que o sujeito desenvolveu durante o nosso processo da EOCA, sobre a partir da investigação da EOCA, é o que nós vamos observar. E até mesmo porque esse produto vai demonstrar para nós ali, então, áreas de interesse que esse sujeito tem, vai demonstrar para nós ali as habilidades e técnicas que ele utilizou para desenvolver aquele produto. Tá? E isso vai trazer muitas informações para nós pensarmos, então, por onde caminhar, continuar, dar continuidade no processo de avaliação. E quais são os materiais que nós utilizamos ali na EOCA? Então, cada caixa EOCA, ela vai ter um número de material específico. E esses materiais específicos, eles vão variar de acordo com a idade do sujeito que você tem. O Jorge Visca, a Leila Chamás, Maia Sampaio, eles vão apresentar ali alguns materiais base, principalmente materiais de papelaria. Porém, com a prática profissional, você vai observando ali elementos que podem ser incluídos ou podem ser retirados da Caixa EOCA de acordo ali com o público que você atende, né, com a idade que você está acostumado a atender, o público específico. Então, de acordo com as demandas que você tem, ao qual você vai colocando ali, então, o material na Caixa EOCA. Eu trouxe aqui para vocês algumas referências assim que são gerais, então, tá? O que não pode faltar lá? Então, diferentes tipos de folhas, né? Então, folhas de sulfite, coloridas, folha pautada, folha para escrever, quadriculado, folha branca, diferentes texturas e de gramaturas, não sejam folhas fininhas, folhas mais grossas, folhas brilhantes. Então, todas as folhas que você tiver, pode colocar lá. Lápis grafite, sem ponta. E por que sem ponta? Porque quando você oferece um lápis sem ponta, é para você observar justamente se a criança que vai precisar de um lápis para fazer atividade, se ela tem essa autonomia de pegar e apontar o lápis. Então, não só essa autonomia, mas também como ela aponta, como que ela faz esse movimento, né, de supinação aqui do pulso. Então, várias coisas dá para você observar só nessa atividade. Então, lápis de cor, giz de cera, canetinhas, borracha, apontador, tudo isso você vai trazer ali, então, de material pedagógico para a criança poder utilizar. Tinta, pincel, carimbos, tinta, você pode trazer tintas diversas também, cola colorida, cola com glitter, cola relevo, grampeador, fita adesiva, tesoura, régua. Então, você pode trazer todos esses materiais de uma forma geral, tá? Livros, revistas, materiais para recorte, massa de modelar, argila, papel machê. As crianças gostam muito de slime também, então você pode levar material para fazer slime com elas, ou já levar um slime pronto também. E o que não pode faltar, jogos. Os jogos que eu sempre indico para a gente colocar ali na caixa EOCA são os jogos clássicos. Por que jogos clássicos? Né? O que eu estou chamando de jogos clássicos? São aqueles jogos que são comuns, que praticamente todo mundo conhece. Porque naquele momento, não é um momento de você ficar ensinando regras para a criança sobre o jogo, mas permitir que ela tenha essa autonomia para jogar e te convidar para jogar. Tá? Então, levar jogos que são clássicos, né? Então, você pode jogar. Aliás, e jogos que são comuns para aquela faixa etária. Você não vai levar um joguinho de encaixe, por exemplo, para trabalhar com jovens de 17 anos, para uma avaliação para uma pessoa de 17 anos. Não. Então, a gente vai mediar sempre o jogo de acordo com a idade. Então, um jogo coringa, que eu sempre falo, vocês já sabem, Uno não pode faltar ali na sua caixa EOCA, tá? O Uno é o nosso material coringa.
Mas para além disso, você pode colocar então jogos de montar, jogos de encaixe, jogos de equilíbrio, jogos de regras, então como por exemplo xadrez, damas, ludo, pode colocar dominó, pode colocar jogo de quebra-cabeça, jogo da memória, então diversos jogos que você tem, jogos simples, né? Jogo da velha, jogos que são comuns, porque nesse momento você pode tanto avaliar a partir de uma sessão lúdica, então trazer já a sessão lúdica ali para a EOCA, quanto você vai trazer ali mesmo informações sobre a própria EOCA, tá? Seguindo, então, né, o Visca vai dizer para nós aí que, como as crianças maiores, os materiais podem tender a materiais como massinha, fichas, cubos e outros. Com os adultos, a EOCA pode adotar então as características de uma conversa e pode ser complementada com outras atividades. Quando um adulto comenta sobre o que faz, ele revela em outros aspectos seu nível de competência e de desempenho, seus temores, suas satisfações e outros sentimentos que possa ter. E é muito legal hoje, porque dentro da EOCA, tanto com adolescentes, jovens e adultos, existem alguns baralhos, depois eu mostro para vocês, alguns baralhos que permitem, né, esse diálogo, essa conversa mais lúdica, mais informal e que traz uma aproximação ali, né, entre o aprendente e o terapeuta. E isso é muito importante, porque é a gente criar um vínculo, criar um rapport ali. Se nós não criamos vínculo, é difícil nós chegarmos ao sujeito, porque ele tem que confiar que nós podemos auxiliar de alguma forma, que nós somos confiáveis, né? E porque isso vai permitir ali uma maior fluidez das sessões, que vão percorrer aí durante algum tempo. E como então nós fazemos a aplicação da EOCA? Então, o primeiro passo é os materiais necessários. Então, trazer a sua caixa EOCA e de acordo com a idade. E aí você pode trazer dentro de uma caixa mesmo, tá? Você pode ter uma caixa de papelão, de plástico, uma caixa toda colorida. Então, a caixa que você tiver aí, né, enfeitadinha, bonita, para a criança. E com os materiais todos colocados lá dentro, de acordo com a idade. E a primeira comanda, direcionamento que você vai fazer para a criança quando você for iniciar a EOCA é: gostaria que você me mostrasse o que sabe fazer, o que lhe ensinaram, o que lhe ensinaram a fazer, o que você aprendeu a fazer. Para isso, você poderá utilizar esse material como quiser. Ele estará à sua disposição. Esse material, ele vai estar disposto sobre a mesa, tá? Então, ele vai estar já disposto sobre a mesa, esse material, e aí você vai demonstrar para a criança, você vai apontar para cada coisa, você vai falar: olha, aqui nós temos lápis, aqui nós temos canetinha. Nesse momento, você pode também solicitar para que a criança nomine. Claro que você não vai pedir para ela nominar cada objeto, porque senão fica chato, muito chato, a criança não vai querer ver, né? Não vai querer nem fazer. Mas você pode pedir para ela nominar alguns objetos, alguns artefatos que ela conheça, que ela utilize. Então, você pode pedir para ela apontar e falar para você quais daqueles objetos, quais daqueles artefatos ela já utilizou. Então, você pode conversar, já trazer ali um diálogo. Tanto que sempre eu gosto de fazer a nossa entrevista inicial nesse momento, então, antes de iniciar as produções com as crianças. Nessa entrevista inicial, nós temos diversas informações que nós vamos tomar ali com a criança. Você pode fazer isso com um jogo. Então, enquanto você está jogando com a criança ali, com um brinquedo, né, com uma atividadezinha que é mais tranquila, mais lúdica, você já pode ir tomando essas informações da criança. No próximo slide, eu falo para vocês quais são as informações da entrevista inicial, tá? Então, dispõe lá sobre o material sobre a mesa. No 3 aqui, apresentá-los para o aprendente junto com a consigna da EOC. Então, você apresenta o material ou pede para a criança nominar. E aí, a partir disso, você vai deixar a criança, né, livre. Você vai deixar a criança livre ali para identificar, para fazer, aliás, aquilo que ela quiser. Se ela ficar travadinha e não quiser fazer nada, ou falar que não sabe o que vai fazer, você pode direcioná-la, falar: olha, o que você sabe fazer com esse material aqui? E pode mostrar para ela, então, por exemplo, tesoura e papel. E aí ela vai direcionar aquilo que ela sabe fazer. Ou se a criança fica muito presa a uma única atividade, ou seja, só ficar escrevendo, 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 pode falar: olha, que legal, eu vi que você sabe escrever, que você escreve. E agora, uma outra coisa que você também sabe fazer com outro material. Então, a gente vai direcionando a criança na atividade que nós queremos que ela desenvolva ali, tá?
Na entrevista inicial, então, o que a gente vai perguntar, o que informações a gente vai buscar ali com a criança? O nome, a idade, a data de nascimento, qual é o nome dos pais, idade dos pais, irmãos, nome da escola onde ela estuda, qual é o professor ou professores que ela tem, o que ela gosta e não gosta ali da escola, atividade que ela realiza, se ela tem amigos, que amigos são esses, a autopercepção, então, das dificuldades, facilidades e potencialidades que ela tem lá no contexto escolar, e se a última coisa que a gente pergunta é se ela sabe por que ela está ali com a gente. E claro, né, nós temos que nos apresentar para a criança também, viu? Não esqueçam disso. Só que esse momento ele não pode ser um inventário de eu ir lá e fazer só um checklist. Porque, claro que eu já tenho todas essas informações que já foi feita lá no contrato inicial com a família, né, no contrato inicial com a família. Por entretanto, todavia, é importante que nós retomemos isso com o sujeito para identificar se ele consegue falar sobre si, como que é o processo de comunicação dele, se ele é tímido, se ele não é, se é introvertido, se é extrovertido, se ele sabe nominar, porque muitas vezes você vai encontrar crianças que não sabem o nome dos pais, que não sabem identificar ali o nome dos irmãos, né? Que não sabe o nome da escola, não sabe o nome do professor, e tudo isso vai trazer informações aí de avaliação e análise do processo diagnóstico, tá? Feito esta entrevista inicial, a gente parte então para a consigna e faz, então, deixa livre ali para a criança desenvolver as atividades que ela desejar. E como que nós fazemos o registro, então, dessas informações? Gente, existem vários modelos, né? Vários autores vão trazer modelos e formas diferentes de você registrar a EOCA. Na internet você acha uma diversidade de modelos, mas eu vou trazer duas perspectivas para vocês aqui. Nós temos esse modelo mais comum, mais simples, que são duas colunas aí. Numa delas você faz as anotações do que a criança fez, né? Então, das questões da temática dinâmica e produto, e qual é a hipótese que aquilo gera para você. Então, isso é uma forma mais simples. Eu gosto muito do modelo da Chamar, da Leila Chamar, que ela traz para a gente mais divididinha em uma tabela, né? Então, no qual já traz ali então os tópicos, a temática dinâmica e o produto, e a partir disso, a gente vai colocando então ali, nas ações do sujeito, a gente vai descrever o que o sujeito fez. Então, como que ele agiu, como que ele reagiu àquela situação. E nas possíveis causas, a gente vai colocar ali, então, qual que é a minha ideia, qual que é a minha percepção sobre aquilo. Então, a criança ficou muito calada. Então, por matemática, a criança pouco falou, pouco interagiu, quase não falou. Então, isso é a ação do sujeito. Qual que é a possível causa? Então, o aluno demonstra timidez, ele apresenta insegurança com pessoas que ele ainda não conhece. Então, você já coloca ali umas possíveis causas. E lá no final, você vai colocar a sua hipótese. Então, quais são as hipóteses que você fechou a partir dessas informações que você descreveu? E depois, lá no último delineamento de investigação, você vai propor ali, então, quais instrumentos, ferramentas, atividades, provas você vai utilizar nas próximas sessões. Então, o que você vai precisar investigar nas próximas sessões. Então, eu gosto muito desse modelo da Chamar e é o que vocês vão utilizar aí nas atividades de casa. E eu trago aqui o modelo 3 para falar o quê? Como eu disse para vocês, na internet a gente tem uma infinidade de modelos. Você vai achar uma infinidade de modelos. Porém, a gente tem que tomar um grande cuidado com esses modelos, porque se a gente ficar preso a eles, a gente não desenvolve o nosso olhar clínico, o nosso olhar ali, né, que está refinado, burilado, para identificar esses possíveis transtornos, dificuldades, distúrbios, deficiências e outras características, né, que podem estar trazendo ali barreiras, então, para o processo de aprendizagem. Então, não fique preso ao formulário, não fique preso, então, a esses modelos prontos da internet, né? Crie o seu próprio modelo. Elabore ali a sua forma de identificação. Claro que a partir das leituras, dos autores que você vai se apropriando, você vai já sabendo o que observar, como observar, o que você precisa identificar naquele sujeito de acordo com a queixa que foi trazida. Então, isso é muito importante. No início, claro, nós vamos utilizar esses modelos, então por isso que eu trago dois ali para vocês, pelo menos, mas a gente não pode ficar preso a esses modelos padronizados, porque não existe um padrão do processo de avaliação. Existem possibilidades do processo de avaliação, certo? Então, o que nós vamos observar, então, ali?
A modalidade de aprendizagem, né? Então, como eu falei para vocês, a partir da Alicia Fernandes, a Ismael Sampaio e a Leila Chamar vai trazer isso para nós também, as modalidades de aprendizagem, que vocês lembram, né? Hipoassimilativa, hiperassimilativa, hipoacomodativa e hiperacomodativa. A gente vai identificar também, observar o modo como ocorre o processo de construção do conhecimento no interior do sujeito que aprende, ou seja, então, como que aquilo que ele está fazendo pode estar mobilizando questões internas, ou como as questões internas que ele está passando está mobilizando ali o seu produto, a sua produção. Identificando, então, a modalidade de aprendizagem do sujeito, que é muito importante, poderemos introduzir um aparato pedagógico que atenda às necessidades específicas do aprendente. O que quer dizer isso? Quando eu consigo identificar qual é a modalidade de aprendizagem, eu sei qual é o modelo de intervenção que eu preciso fazer. Então, quais recursos pedagógicos eu vou utilizar para, né, auxiliar aquele sujeito, aquela criança. Tais necessidades específicas é que vão orientar, então, o trabalho do psicopedagogo. Então, quando nós aprendemos a avaliar, a identificar a modalidade de aprendizagem e quais são as reais necessidades do nosso sujeito, é que nós somos capazes de propor, então, um processo de intervenção adequado, atividades que sejam adequadas às necessidades daquele sujeito. Tranquilo? Então, como só para a gente retomar aqui, eu trouxe aqui os modelos, então, das modalidades de aprendizagem, para a gente dar uma retomada aí no que a gente vai precisar fazer de atividade depois. Quando eu falo, então, do modelo hipoassimilativo, né, ou a hipoassimilação, essa modalidade, ela traz então, uma pobreza de contato com o objeto, esquemas de objeto empobrecidos, e geralmente é ligado à timidez, à não exploração do objeto, costuma querer ficar sempre na mesma atividade. Ou seja, quando eu falo da assimilação, é aquela aproximação que o sujeito faz com o objeto da aprendizagem. Vamos lembrar lá do Piaget. Então, quando eu chego ao objeto de aprendizagem, eu tiro dele informações, eu assimilo dele informações. Se eu fico só numa atividade, isso não me permite assimilar muitas informações. Às vezes eu já tirei o máximo daquele objeto em si, eu não vou trazer outros, eu não vou atrás de outros. Ou eu fico muito numa coisa só e não faço outras. Então, ou seja, eu não procuro outras formas de aprender ou outros recursos materiais para essa aprendizagem. Qual que é a consequência de um modelo hipossimilativo? É a incapacidade de coordenar estes esquemas, déficit no lúdico e no criativo, prejuízo na função antecipatória, da imaginação e da criação, porque é aquele sujeito que tem uma ação muito passiva do processo de aprendizagem. Tá? Hiperassimilativo ou hiperassimilação. Então, é uma modalidade, né, que traz para nós uma internalização dos esquemas representativos, uma precocidade da internalização dos esquemas representativos, predomínio do lúdico e da fantasia, subjetivação excessiva. Então, pode ser muitas vezes aquela criança que acaba saindo, fica naquele lúdico, fica viajando naquela ideia da fantasia, que tem muita criatividade, e muitas vezes acaba não produzindo muita coisa, porque fica pensando muito, querendo fazer muitas coisas ali. E qual que é a consequência desse processo todo? Não permite antecipação de transformações, desrealização do pensamento, resistência aos limites, ou seja, uma criança muitas vezes agitada, que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, dificuldade para resignar-se, né? Então, vários assuntos, conversa, pergunta, questiona, mas não costuma ouvir, se prende a detalhes, mas não observa o todo. Então, é aquela criança que ela até produz, só que muitas vezes ela perde a referência desse todo, ela perde ali possibilidades de explorar de uma forma mais significativa um objeto, uma atividade, porque ela tem uma ansiedade muito grande para fazer diversas coisas, né? E muitas vezes tem uma facilidade, então, para assimilar. Aí você fala, Wesley, mas tantas questões hipoassimilativa quanto hiperassimilativa, elas podem trazer consequências que não são tão boas para o sujeito. Sim. Tudo aquilo que está fora do eixo desregulado, seja para mais ou para menos, aquilo vai interferir no processo de aprendizagem. Pode ser uma barreira. Então, o que é importante? É importante que a criança ela tenha um equilíbrio no processo de assimilação. Então, que ela não seja nem hipoassimilativa e nem hiperassimilativa, mas que ela tenha um equilíbrio entre, né, esses dois eixos. E hipoacomodação ou comportamento hipoacomodativo. Então, é uma modalidade que não respeita ao ritmo, que traz um não respeito ao ritmo, ao tempo da criança, né?
Não obediência à necessidade de repetição, de uma experiência, reduzindo o contato com o objeto. Né? Dificuldade de estabelecer vínculos emocionais cognitivos, pode ser confundido com preguiça, também não explora muitos objetos, normalmente permanece numa mesma atividade. Vamos lembrar que o processo de acomodação é quando nós trazemos todo aquele conhecimento construído e nós, né, então, acomodamos aquele conhecimento e ele passa a ser uma capacidade, uma habilidade, pode ser reproduzida em outras atividades. Se o sujeito, né, ele tem uma dificuldade de acomodar, ou seja, de aprender aquilo que ele está tirando de informação aí dos objetos, do processo de aprendizagem, isso vai trazer dificuldade para ele fazer essa generalização. Até mesmo por isso que muitas vezes eles gostam de ficar numa única atividade, num único brinquedo, numa única situação, porque é aquilo que traz conforto e segurança para aquilo que ele está fazendo, porque ele tem dificuldade de generalizar aquele conhecimento que ele obteve a partir de outros recursos, tá? Quais são as consequências que isso traz, então? Déficit na representação simbólica, então ele tem dificuldade de simbolizar, de ser criativo, dificuldade na internalização das imagens, então se você só falar para ele não adianta, ele tem dificuldade de compreender, então sempre, geralmente a gente precisa mostrar para esse sujeito o que nós esperamos dele, atrasa a imitação e, portanto, problemas na aquisição da linguagem, então vai ter bastante dificuldade, porque a linguagem, vamos lembrar que a linguagem, ela traz uma questão lógica, dentro do seu processo de construção. Você vai ter que ligar fonemas, com dois fonemas para formar uma sílaba, ligar sílabas para formar uma palavra, várias palavras para formar uma frase, e isso é uma construção, uma cognitiva muito elaborada. Não é comum. Então, por isso que a criança pode ter dificuldade nesse processo de aquisição da linguagem, tá? Falta de estimulação, abandono das atividades, então, geralmente ele abandona, começa a fazer e para, né? Muito característico também de TDAH. E um comportamento hiperacomodativo ou hiperacomodação. Né? Então, é uma modalidade de superestimação da imitação. Reduzido contato com a subjetividade, falta de iniciativa, obediência cega às normas, submissão, não dispõe de suas experiências anteriores. Ou seja, muitas vezes é aquele sujeito que ele traz bastante conhecimento, ele consegue ter uma acomodação ali das suas aprendizagens de uma forma muito significativa, mas acaba ficando muito à mercê disso. Então, ele sempre espera que o outro diga aquilo que ele faz, o que ele precisa fazer, falta ali essa autonomia, né? E qual que é a consequência disso, então? Superestimulação da imitação, ou seja, sempre querer fazer aquilo que o outro está fazendo, como o outro está fazendo. Falta de iniciativa, né, então, de fazer da sua própria maneira, do seu jeito. Obediência à crítica às normas, ou seja, então você falou, ele faz do jeito que você falou. Ele consegue reproduzir, né, muito bem, muito rápido, com uma facilidade muito grande. Submissão, então, dificuldade de criar, ser criativo, ter essa autonomia. Prefere copiar, repete o que aprende sem questionar, é muito obediente, submisso. Geralmente é aquela criança que vai ficar pedindo para você falar para ela o que ela tem que fazer durante a EOTA. Então, o que eu faço? O que você quer que eu faça? Ele vai ficar perguntando para você, para que você direcione. Tá? Então, esse é um comportamento hiperacomodativo. E agora que vocês já têm todas as informações aí, vocês vão para a prática. Eu vou deixar ali na plataforma também aqui, junto com a videoaula, então, um material no Word com as orientações ali de como você vai fazer a prática da EOCA, certo? Passando a EOCA, então, vamos para o nosso próximo tópico, que é a sessão lúdica. Como que nós vamos fazer a nossa sessão lúdica? Então, alguns autores vão dominar de formas diferentes também, tá? A Maria Lúcia Vaz, com base no Visca, ela vai falar a sessão lúdica centrada na aprendizagem. Então, ela vai trazer para nós a sessão lúdica, né? Então, centrada na aprendizagem. A Sara Paim, ela vai trazer para nós a hora do jogo diagnóstico. Então, ela traz uma outra relação, na verdade, a mesma atividade, com algumas questões mais particulares entre elas, mas voltados para uma questão mesmo dessa observação lúdica do sujeito. A Sara Paim, ela indica esse momento do lúdico, né, com crianças até 9 anos. A Maria Lúcia Vaz, ela não traz essa relação com a idade, e o Visca também não traz essa relação com a idade, né? Elas propõem dentro do processo mesmo,
prático ali, psicopedagógico. Porém, o que eu apresento para vocês, falo para vocês da minha prática clínica? Tanto adolescentes, quanto jovens, quanto adultos, né? Já atendi alguns adultos também, eles gostam da parte lúdica, desde que a gente ofereça para eles alguns recursos, alguns jogos, alguns materiais que sejam condizentes com a idade. Claro que não dá para eu trabalhar só com um joguinho de memória, por exemplo, com um jovem. Você pode até trabalhar com um jogo de memória com ele? Claro que pode. Porém, numa sessão lúdica, você vai levar jogos que são mais elaborados, que muitas vezes que você já identificou ali quais são os interesses dele, então dentro da temática que ele gosta. Então é possível também trabalhar com outros jeitos, não só com criança, mas sempre com parcimônia, observando, né, analisando de uma forma muito assertiva ali, dentro do que é possível para aquela idade, aquela faixa etária que você está atendendo. Então, o Winnicott, né, dono do Winnicott, que ele é um psicólogo, psicanalista, com base na psicanálise, ele vai dizer para nós aí que é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar a sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu self, ou seja, descobre a si mesmo. Porque é durante a brincadeira que nós revelamos quem nós somos. Sabe aquela ideia que todo mundo fala assim, que é na brincadeira que a gente fala a verdade? É justamente isso, né? A brincadeira ela é um ensaio para ação. A brincadeira, ela consegue pôr em jogo, ela é projetiva, ela põe em jogo ali as nossas representações cognitivas, as nossas representações sociais, afetivas, a nossa representação de mundo. Então, o jogo, ele permite, né, essa dinâmica e permite que a gente observe também essa dinâmica. Então, enquanto terapeutas. Então, no brincar, a criança constrói, então, um espaço de experimentação, de transição entre o mundo interno e o mundo externo, ou seja, aquilo que a criança entende do mundo e aquilo que o mundo se manifesta para ela enquanto sujeito. Seguindo, então, no diagnóstico, o uso de suas situações lúdicas é mais uma possibilidade de se compreender basicamente o funcionamento dos processos cognitivos e afetivos sociais e suas interferências mútuas no modelo de aprendizagem do paciente. Ou seja, como as questões cognitivas, afetivas e sociais estão interferindo, criando, gerando barreiras ou dificuldades no processo de aprendizagem do nosso sujeito, do nosso aprendente. E o que a sessão lúdica nos permite, então? Compreender o funcionamento desse processo. Então, como está o funcionamento do processo cognitivo desse sujeito? Como está o funcionamento dos processos afetivos? Como está o funcionamento dos processos sociais? O lúdico, né, essa ação lúdica dos jogos, vai permitir que a gente observe essas três dinâmicas e construa ali possibilidades, né, hipóteses sobre o que pode estar interferindo, então, no processo de aprendizagem ou na modalidade, no modelo de aprendizagem que aquele sujeito tem. Com a sessão lúdica, o que ele permite, então, que nós observemos ali no sujeito? Primeiro, analisar o modelo de aprendizagem. Óbvio, né? Atuar no campo simbólico e das representações, ou seja, então, de forma projetiva, nós vamos observar aquele sujeito, aquilo que é manifestado, tanto de forma explícita quanto de forma subjetiva, mesmo internalizada, ali latente naquele sujeito. Verificar a relação, né, com ganhar e perder, principalmente se você leva um jogo de regra. Então, como que ele lida com a frustração? Quando ele ganha, quando ele perde, qual que é a reação que ele tem? Ele é reativo? Né? Então, qual que tem a conduta evitativa? Ele evita fazer depois do jogo, não quer mais jogar? Então, como que ele reage? Ações manifestas e latentes, ou seja, aquilo que eu consigo ver e aquilo que está ali ainda guardadinho, escondidinho, né? A escolha do jogo ou a brincadeira. Então, que tipos de jogos ele busca? São jogos que são condizentes com a idade do sujeito ou são jogos que estão muito aquém da idade? Então, por exemplo, uma criança que está com 6, 7 anos, que já poderia estar com um jogo de regras, por exemplo. Ah, não, ele procura só jogos de encaixe, que aí é um jogo que está relacionado a uma criança de 2, 3 anos. Então, como que está essa relação com jogos? Ah, Wesley, como que eu vou saber isso? Vamos retomar lá Piaget, vamos retomar um pouquinho, né, do interacionismo sociodiscursivo, interacionismo sociodiscursivo não, do interacionismo, né, então do Vygotsky, para a gente retomar aí, então, quais são as características do jogo infantil.
Como que ele brinca? É um brincar funcional? É um brincar que não é funcional? Qual que é a relação que ele traz com o terapeuta, né, com a gente? Então, ele convida para essa brincadeira, ele não convida para essa brincadeira, ele toma como um adversário, ele traz um jogo cooperativo. Então, qual que é a relação que ele traz? Né? Ele vê como um inimigo ali no jogo. Tem crianças que é assim, viu? E tem muito adulto que é assim também, viu, minha gente? Então, como que a gente aplica a sessão lúdica? Então, você pode fazer uma sessão específica para a sessão lúdica, o que eu oriento. Eu acho que é interessante trabalhar sempre com uma sessão, que pode ser ali no início, que pode ser no meio, que pode ser no final. Aí você vai encaixar de acordo com a sua observação e necessidade. Ela pode ocorrer no início ou no término de cada sessão ou de algumas sessões. Então, se você tem um tempo maior para fazer a sessão, você pode prever ali a sessão lúdica, porque isso, além de trazer essa aproximação, você já vai observando algumas questões ali do desenvolvimento daquele sujeito. E também ela está prevista nas sessões de intervenção, porque toda a nossa intervenção, né, o instrumental que nós utilizamos para intervenção psicopedagógica, a base é o lúdico. Então, a base são os jogos, são as brincadeiras, são os recursos manipulativos, são os recursos mesmo que trazem essa ludicidade, tá? Eu gosto de fazer a sessão lúdica junto com a EOCA. Então, geralmente eu faço uma EOCA de 1h30, pelo menos ali, de 1 hora, 1h30, um pouquinho mais longa, no qual eu já trago ali a sessão lúdica também, porque isso faz com que a gente tenha uma aproximação maior logo de cara ali com o nosso aprendente, tá? Realizar intervenções durante o jogo, ou seja, quando você está jogando ali com o sujeito, você pode realizar intervenções. Tá? Não intervenções de correção, nesse sentido assim, de você corrigir ou querer ensinar alguma coisa para o sujeito, mas é fazer intervenções, perguntas que te levem a identificar possíveis questões afetivas, sociais ou cognitivas daquele sujeito a partir daquele jogo, tá? E eu sempre brinco com os alunos, né, falando que a gente não pode deixar o aprendente ganhar. Né? A função do psicopedagogo não é agradar o aluno no sentido de que eu vou deixar ele ganhar. Não, não é isso. Né? Você vai, não, e não que você tem que ser competitivo, que você vai jogar só para ganhar. Você vai jogar para se divertir, você vai jogar pelo jogo ali com o sujeito, né? Não um jogo pelo jogo, tá? É o jogo para o sujeito, mas para você é um instrumento de avaliação, não esqueça disso. Para nós, psicopedagogos, não é o jogo pelo jogo, é o jogo como instrumento de avaliação. Então eu tenho que jogar o jogo para identificar como que o sujeito reage. Claro que, né, minha gente, se só você ganhar o jogo, também vai ficar chato, o sujeito não vai querer mais. Então você vai mediar também essa situação no início. Mas o foco não é deixar o aluno ganhar, tá? E como que nós aplicamos então? Vamos lá, alguns passos para nossa aplicação. Então você apresenta o material para o sujeito, dentro de uma caixa de fácil manipulação, então você pode ter uma caixa específica para a hora do jogo. Né? Então, para o momento lúdico. Então, você vai ter uma caixa ali com alguns jogos pré-definidos. Alguns jogos que você já pensou porque estão lá. Não é qualquer jogo. É um jogo pensado, né, estritamente para o que você quer avaliar. Então, são esses jogos que você vai direcionar ali nessa caixa da hora do jogo. Então, organizado sobre a mesa, sem qualquer critério de classificação ou ordenação. Você pode colocar na caixa ou você pode colocar sobre a mesa, então, só colocar. Não tem que organizar, como, por exemplo, assim, primeiro esse, depois esse, depois esse. Não. Coloca lá e deixa a criança explorar. Parte dos materiais sobre a mesa e parte deles numa caixa. Então, se você não quer trabalhar ou você quer observar qual é a autonomia do sujeito em relação a essa busca pelos materiais. Você pode deixar alguns materiais dentro da caixa, alguns materiais sobre a mesa, e aí a criança, o sujeito, que vai buscar ali, então, esse material. E se ele não buscar, você pode sugerir, indicar, direcionar, tá? Então, 3 formas de apresentação aí do material. Você pode apresentar todos dentro de uma caixa, todos fora da caixa, parte dentro da caixa e parte fora da caixa. Wesley, para que isso? De acordo com o sujeito. Se você está atendendo uma criança com suspeita de TDAH, se você deixar todos os jogos sobre a mesa, muitas vezes ele vai ficar tão encantado com aqueles jogos que ele não vai conseguir fazer nada. Ou ele está fazendo um já olhando para o outro. Só que ao mesmo tempo, se você está trabalhando com uma criança que tem uma apatia, uma criança que tem ali uma labilidade não, que tem uma dificuldade de interação,
você deixar tudo fechado dentro da caixa, essa criança ela pode dificultar o acesso, né? Ela pode aquilo pode ser uma barreira para ela explorar o material que ela exploraria se tivesse sobre a mesa, por exemplo. Então tudo vai de acordo com a demanda que foi trazida e aquilo que você tem observado do sujeito, tá? Então depende dos objetivos definidos pelo profissional para aquele momento. Quais jogos que nós vamos utilizar, que você vai utilizar? O que eu indico para vocês? Jogos de montar, jogo simbólico, jogo de regra, cooperativo, jogo de estratégia. Você pode utilizar diversos jogos, gente. Dê preferência para os jogos clássicos, que são comuns ali, então, para cada idade, tá? Para a idade correspondente do qual você vai estar avaliando. E por que você oferece diversos jogos? Porque você quer observar a dinâmica do sujeito nesses diversos jogos. Que jogo que ele tem preferência, que jogo que ele vai atrás. Por exemplo, se uma criança ela não pega jogos de estratégias, não um adolescente, ele não pega jogos de estratégia. Porque são jogos que demandam de uma reação, uma relação cognitiva muito grande. E aquilo para ele pode ser incômodo, ele pode ter dificuldade, então ele rejeita. Então isso já é um campo de observação ali para nós, tá? Então por isso há uma diversidade muito grande de jogos. Depois eu posso indicar para vocês alguns jogos, né, que eu acho interessante a gente ter ali. Que outros possíveis instrumentos de avaliação pode ser utilizado também? Caixa de areia. Então, aquela caixa com areia para que a criança manipule, para que ela desenhe, escreva, para que ela coloque miniaturas, né? Técnica da argila, ou seja, então traga a argila como um material manipulativo ali para essa criança. Psicodrama, né? O que é o psicodrama? A gente vai trabalhar o psicodrama a partir de representações, esquetes, como se fosse um teatrinho. Claro que não é, eu estou resumindo muito aqui, né, para um teatrinho, porque não é só isso, né? Psicodrama é uma técnica específica. Então, demanda bastante estudo, preparação, organização do espaço. É uma técnica muito projetiva, ela permite que o sujeito se projete dentro desse processo, né, e ele se veja dentro disso também. Materiais não estruturados, né, a famosa sucata, você pode utilizar também, então oferece para o sujeito, fantoches, aí, diversos tipos de fantoche, dedoche, de palito, é o que você tiver. E, gente, como eu sempre falo, né, para psicopedagogos, né, tanto professores, psicopedagogos, tem que ser muito criativos, porque na nossa mão, qualquer coisa se torna um instrumento de avaliação e de intervenção psicopedagógica. Se eu tenho claro o que eu preciso trabalhar com a minha criança. Se eu tenho claro qual habilidade eu preciso desenvolver, qualquer coisa na nossa mão se torna um recurso. Tá joia? Então, e isso, como que você chega nisso? Lendo muito, buscando muito, vendo muito material, fazendo muita análise. Tá? E o que eu vou observar, então, nesse sujeito durante o jogo? Eu deixei para vocês ali um checklist que vocês podem utilizar logo no início. Porém, entretanto, todavia, você não fique preso àquele checklist. É importante, como eu falei para vocês, a gente começar a trabalhar com esse olhar clínico, tá? Então, o que a gente vai observar lá? A escolha do material, a escolha do jogo, qual jogo ele escolheu. Se busca utilizar somente materiais figurativos, né, jogo simbólico, ou não, né? Jogo de casinha, jogo de polícia ladrão, ou se ele pega outros jogos, né? Então, jogos de regras, se ele pega jogos de estratégias, então outros jogos que demandem uma relação cognitiva maior. Modos de brincar, então, como que ele brinca, se joga mediante as regras, se segue regras, se tenta burlar as regras, se ele explora somente o que está mais perto dele, se ele pega outros jogos também, outros materiais que estão mais longe, se é criativo na brincadeira ou somente repete aquilo que é convencional, ele cria novas regras, né? Se permanece concentrado ou se é dispersivo, né, disperso, ou seja, ele sai ali, opa, tá fazendo aqui, mas de repente já desinteressa, já dispersa, perde a atenção, não consegue focar no brinquedo só, então quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se ele tem uma conduta evitativa, né, então é aquele que tem uma rejeição muito grande sobre o jogo, a brincadeira, principalmente na relação ganhar-perder. Qual que é a relação dele com o terapeuta? Então, ele chama para brincadeira, não chama para brincadeira, ele tem aquele ar de desconfiança, ou não, ele quer que participe, quer que brinque também. Se busca, então, parceiro para brincar ou brinca sozinho, se pede ajuda, né, se ele tem alguma dificuldade,
e outras coisas mais. Então, ali dá para a gente observar muita coisa, não só nessas essas relações práticas, mas também nas relações físicas, motoras, orgânicas. Então, dependendo do jogo, por exemplo, se você leva um jogo de montar, né, de encaixe, você vai observar ali a coordenação motora desse sujeito, coordenação visomotora, percepção visual, percepção auditiva, então, precisão dos movimentos finos, né? Então, tudo isso dá para a gente observar a partir dos recursos lúdicos aí dos jogos, tá? E agora, prática lúdica também, né? Prática da sessão lúdica. E aí, junto com a EOCA, vocês já vão desenvolver, então, a nossa sessão lúdica, e aí já com os pontos para observar. E indo para nosso último tópico agora, a anamnese, né? A nossa querida e famigerada anamnese. A anamnese, como eu falei para vocês, alguns autores vão trabalhá-la logo no início, né, das sessões psicopedagógicas. Jorge Visca, ele prevê que a gente faça lá no final, né, que seja uma das últimas coisas que a gente vai fazer com os pais, né, com a família, é buscar a anamnese. E por que isso? Como nós vimos lá no início, a anamnese feita logo inicialmente, ela pode contaminar o olhar do psicopedagogo, fazendo com que, então, ele vá para essa criança já com um olhar cristalizado, já com um olhar meio enviesado sobre aquilo que o sujeito apresenta. E isso pode dificultar a nossa elaboração de hipóteses. Então, pode contaminar a nossa elaboração de hipóteses, tá? Por isso, eu indico que a gente faça a sessão de anamnese depois que a gente fez, então, a EOCA, depois que a gente já começou a aplicação dos testes, depois que a gente fez ali as provas operatórias, né? Aí você pode fazer ali no meio, então, das sessões, você pode fazer ali a anamnese, que eu acho que já começa a ajudar e auxilia ali também nos sistemas de hipóteses, de segundas hipóteses que nós vamos ter ali sobre a demanda da criança, tá? Então, eu indico que seja feito depois da aplicação dos testes. E o que é a anamnese? Então, a anamnese é uma entrevista analítica que é realizada com os pais, com os responsáveis pelo aprendente, se este for menor de idade, ou com o próprio sujeito, se ele for um adulto. Então, com quem possa dar informações da vida intrauterina, do movimento de nascimento, do momento pós-nascimento dessa criança. Então, quem puder trazer essas informações é que nós vamos chamar ali para anamnese. O que significa anamnese? Ana significa trazer de novo, e mnesis, memória. Então, ou seja, essa memória que traz novamente essas informações, é uma memória trazida novamente ali à tona, né? A gente vai evocar essas memórias, porque ali vão ter muitas informações que podem nos auxiliar para compreender alguns comportamentos do nosso aprendente. Então, a anamnese ela é um momento íntimo e emotivo. Por que íntimo e emotivo? Porque ele tem muitas informações, muitas perguntas que nós vamos fazer, que é de cunho muito pessoal, muito íntimo do sujeito. E que ele não compartilha com todo mundo. Então, nós temos que ser pessoas que demonstram muito, que tragam uma confiabilidade ali para a família, para que ela possa confiar a nós, às vezes, algumas informações que são quase que segredos ali dentro do contexto familiar. E emotivo porque sempre reviver algumas dores, alguns fantasmas do passado, eles vão trazer uma emoção muito grande. Então, muitas vezes a gente vai mexer numa ferida que está aberta, a gente vai observar ali questões que não foram resolvidas quando deveriam. E por isso nós temos que ter um olhar muito sensível, de acolhimento e não julgamento das informações que nós vamos ter. E claro, gente, de um sigilo, de um respeito de um sigilo muito grande à história do nosso aprendente e à história que a família traz, tá? E só lembrando, fazendo um adendo aqui também, quando nós formos fazer o informe psicopedagógico, a anamnese, nós não vamos colocar todas as informações lá, nós vamos colocar informações que são relevantes e importantes. Porque como a gente vai encaminhar para outros, pode ter informações que são muito íntimas e pessoais, então não vai ali na descrição da anamnese, tá? Deve-se deixar os entrevistados falar livremente, né? Eu gosto muito dessa anamnese semi-estruturada, no qual a gente tem perguntas fechadas ali, que a gente vai desenvolver, mas também permite que o sujeito fale, né? Que ele tenha ali uma fluidez muito grande ali do seu pensamento. Por quê? É nesses momentos que nós vamos pensando informações que vão ser muito úteis para nós identificarmos ali um modelo de aprendizagem do nosso sujeito.
tá? Ou acontecimentos. Praticar essa escuta ativa e uma escuta sensível, então uma escuta que está atenta ao que está sendo falado e ao que não está sendo falado, né? Porque o silêncio também é discurso, tá, minha gente? Silêncio também é discurso. É aquilo que não é falado também grita, também está gritando ali. Não é só aquilo que é falado, não. Aquilo que não é falado também. Então, essa escuta, né, essa observação clínica e essa escuta ativa, sensível, ela tem que estar muito atenta. Anotar ou preencher o roteiro à medida que forem sendo respondidas as perguntas. E por que isso? Porque ninguém é de ferro, nossa memória não é, né, não é um computador, não é o chat GPT. Então a gente precisa anotar mesmo as informações ali que são relevantes. Por anotar tudo? Não, aquilo que é relevante, importante para o contexto que está sendo avaliado. E detalhe, gente, uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre a anamnese. Tem uma fala do Dr. House que ele diz assim, everybody lie, né? Todo mundo mente. A anamnese, gente, ela é muito sensível. E a família, muitas vezes vai mentir para você. E não é uma mentira intencional no sentido de prejudicar, mas é uma omissão de algo que traz sofrimento, que traz angústia. Então, muitas vezes a família vai privar você de algumas informações, ou vai falar uma informação falaciosa, não porque ela quer prejudicar, quer dificultar o processo, mas porque aquilo ainda para ela é algo muito dolorido. E aí nós temos que aprender a fazer a mesma pergunta de diversas formas. Tá? Então, durante a anamnese, você vai fazer muitas vezes algumas perguntas que são importantes, a mesma pergunta, mas de formas diferentes, para identificar se o discurso do pai, da mãe, do responsável, ele permanece ou ele vai titubear, se ele vai ser alterado. E se ele é alterado, a gente pergunta uma terceira vez. E aí a gente vai conversando para tentar entender também o que está acontecendo para que haja aquela omissão. E muitas vezes você vai ter que fazer a anamnese em duas etapas, né? Então faz só com a mãe, depois faz só com o pai, e aí você cruza as informações, faz com os dois juntos. Então, de acordo com as necessidades e demandas que vão surgindo aí, tá? O que nós temos que observar durante a anamnese? Então, primeiro lá, a integração das dimensões de passado, presente e futuro do paciente e da sua família. Então, como que se integram, né, esse sujeito lá nas suas histórias, nas suas memórias, com o sujeito hoje e com essa perspectiva que eu tenho de futuro. Ou seja, por exemplo, pais que nunca estudaram, não tiveram oportunidade de estudar, fazer uma faculdade, podem estar exigindo muito do processo de escolarização dessa criança, porque projeta nessa criança, projeta nesse adolescente, nesse aprendente, uma imagem de si, daquilo que ele gostaria de fazer. E isso sufoca, né, o aprendente, não permitindo que ele seja ele mesmo, porque traz para ele uma previsão do futuro de que ele seja um engenheiro, de que ele seja um médico, que ele seja um advogado, seja sei lá o quê, né, e não permite que aquele aprendente seja ele mesmo. E isso pode ser, então, uma integração dessas dimensões, só para efeitos de exemplo, tá? Contexto sociocultural e socioafetivo dessa família. Então, como são as relações culturais? Como são as relações afetivas dentro desse seio familiar? A história de vida do sujeito e da família, então, de cada um dos integrantes, relação que a família tem com a dificuldade do sujeito, então, como o pai, como a mãe, como responsável, observa essa dificuldade, como outras pessoas da família falam sobre ou entendem essa demanda que o sujeito traz. Histórico de doença, de transtornos, de deficiências e outras condições médicas aí no contexto familiar, do próprio sujeito, tá? A gente vai observar, então, que doenças que teve, se teve algum transtorno, bateu cabeça, acidente, teve fratura, tudo isso a gente vai observar ali durante a anamnese. Desenvolvimento global do sujeito, né, biopsicossocial. Então, nas questões biológicas, como que ele se desenvolveu? Teve dificuldades, né, em algum momento, por exemplo, teve dificuldade de evacuação, né, de fazer cocô, de fazer xixi, dificuldade durante a amamentação, alimentação, teve problemas, por exemplo, sociais, então não interagia com ninguém, não falava, tinha medo de falar com as pessoas. Então, como que se dá essa relação motora, né, do corpo? Então, quando que ele começou a se alimentar com comida sólida, até quando mamou, quando que ele começou a sentar, rolar, fazer a sustentação encefálica. Então, todas essas informações a gente vai tirar ali durante a anamnese.
Como eu falei para vocês, a aplicação ela pode ser feita de três formas. Então, nós temos aí um roteiro estruturado, um roteiro semi-estruturado e um roteiro aberto. O roteiro estruturado são perguntas fechadas, então de pergunta a resposta. Aqui o sujeito, você vai perguntar, ele vai responder. Eu não gosto muito desse modelo porque ele fica meio aquela entrevista chata, sabe? Meio diferente com o Gabi. E aí você perde muitas coisas ali muitas vezes. Eu gosto do semi-estruturado, porque você tem uma orientação no qual você vai seguir, claro. Então tem perguntas que são fechadas e tem perguntas que permite essa divagação aí da família, né? Que ela fale, que ela traga, que ela rememore, então que ela traga outras relações e possa ter uma maior fluidez. E tem aquele que é aberto, que aí você só dá o tema e opa, e deixa a família falar. Também não gosto muito, porque muitas vezes pode dificultar ali o processo, né, de alcançar algumas informações que são importantes. Mas aí você identifica qual é o melhor para você. Vou deixar um modelinho para vocês de anamnese. O que vai ser abordado durante a anamnese, então? Vida pré-marital do casal, então, antes de casar, desde antes de casar, gente, você já começa lá, a entender como foi o relacionamento, se foi tranquilo, se não foi, se casou porque quis, se casou forçado, por que casou, como foi ali o início do casamento, e a gente vai trazendo até o período atual. Caracterização geral dos pais responsáveis. Então, quem é o pai, quem é a mãe, se bebe, se fuma, se usa droga, se já utiliza algum medicamento, se utilizou medicamento durante a gestação. Então, a gente vai identificando ali com o que trabalha, se estudou, até quando estudou, o que faz da vida, o que não faz da vida. Informações lá, vamos xeretear ali um pouquinho a vida desses sujeitos. Não no sentido, né, minha gente, de ficar fazendo fuxico fofoca. Porque são informações relevantes para compreendermos o nosso sujeito hoje, tá? O nosso aprendente. Concepção, né? Então, como foi o nascimento, como foi o processo de gestação, como que foi o parto, que tipo de parto teve, se foi tranquilo, se não foi, tomou anestesia, não tomou anestesia, passou da hora, não passou da hora, quantas semanas, como que foi a alimentação, né, tanto da mãe durante a gravidez, quanto da criança no decorrer da vida, doenças que essa criança teve ali no processo de infância, né, geralmente as doenças infantis, né, como catapora, cachumba, rubéola, tudo sarampo, então você vai perguntar o que teve. Sono e vigília, então como que essa criança dorme, como que ela, quando ela está acordada, desenvolvimento psicomotor, da linguagem, da aprendizagem, controle dos esfíncteres, né? Os esfíncteres são os músculos responsáveis pela evacuação, pelo xixi e cocô. Então, como que é o comportamento dessa criança? Se teve alteração, quando foi começou a ser observado essas alterações? A autonomia e independência que esse sujeito tem, se foi dado a ele. Questões sobre a sexualidade, então, principalmente se for adolescente. E hoje nós atendemos muitos adolescentes trans, adolescentes, né, da comunidade LGBTQIAPN+. Então, é importante nós perguntarmos sobre o ingresso dentro desse contexto da sexualidade, se já teve uma vida sexual iniciada, dependendo da idade, tá? Ou questões de curiosidades que a criança ou adolescente teve, já de perguntar para a família, se tem alguém da família que conversa com esse sujeito sobre as questões da sexualidade, e por aí vai. Autonomia e independência, hábitos, rotinas que esse sujeito tem, e por aí vai, gente. Informações que sejam relevantes e importantes aí para o contexto da avaliação, tá? Modelos. Existem modelos? Sim, existem diversos modelos, tá, gente? E aí, como eu falei para vocês, não ficar preso a modelos. Claro que você vai criar a sua própria estrutura, né? Você vai criar um modelinho para você, mas não pode ficar preso a esses modelos, tá? Você não pode ficar preso a ele e falar só vou fazer dessa forma. Porque senão o que acontece? A gente perde essa dimensão, né, espontânea do processo da anamnese que tem que ocorrer. Porque nesse momento tem que ter aquela relação ali, um feedback, tem que ter uma dinâmica de interação entre você e a família que está sendo avaliada a partir da anamnese. Então não dá para a gente ficar preso, né, a um modelo único, numa estrutura única de pergunta e resposta. Né? Se a gente não está fazendo uma entrevista no sentido que nem falei para você de Marília Gabriela. Né? A gente não está fazendo uma entrevista com esse sujeito, nós estamos fazendo uma avaliação.
Então é importante ter uma dinâmica, um dinamismo muito grande. Então, evite ficar preso a modelos. Claro que a gente vai começar com modelos? Vamos começar com modelos. Tem pontos principais e extremamente importantes? Tem, os que eu apontei para vocês. Porém, entretanto, todavia, não fique preso somente a eles, tá? Buscar elaborar, então, seu próprio inventário com as informações que são importantes para você. Informações que você observa que são relevantes. Porque muitas vezes você vai querer fazer uma anamnese completa com a família e é desnecessário. Tem informações que muitas vezes não são relevantes para aquele momento, ou para a demanda que foi trazida. E outra, que muitas vezes você vai fazer a anamnese uma vez e só um dia não vai dar conta. Então você vai precisar de 2 sessões, 3 sessões para pensar na anamnese, tá? Geralmente eu falo para as pessoas deixarem um tempo maior, a anamnese geralmente aí 1h30 pelo menos também, porque como ela é mais delicada, a gente vai escarafunchar ali a vida do sujeito, então leva um tempo maior da sessão. Já fiz anamnésias com 2 horas de duração. Mais do que isso, gente, é muito cansativo, tá? Tanto para nós quanto para a família. Então, se ficar muito longo, 1h30 no máximo, quebra e faz uma próxima sessão, pede uma próxima sessão para retomar as informações, tá? E aí, vamos para a prática também, né? Eu vou deixar um modelinho para vocês. A anamnese ela não vai ser exigida que você faça como atividade, mas é interessante que você faça. Então, se você quiser fazer a anamnese a partir do modelo que a gente vai deixar, faça ela, leva para a aula, depois a gente discute um pouquinho sobre as informações, como foi colhida coletada essas informações, a gente pode discutir um pouquinho, mas ela não está aí dentro do rol das atividades que nós vamos desenvolver para esta semana, então, certo? E é isso então, minha gente. Finalizamos aí o nosso conteúdo. Espero que tenha sido útil para vocês, que venha contribuir aí para a prática de vocês também. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato, mandam uma mensagem, mandam um zap, deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando sobre, então, esse primeiro contato inicial aí que a gente vai ter com a criança e com a família. Tá certo? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau. Não esqueçam de ver as atividades.